Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo aqui eu vou trazer os principais julgamentos do STJ no ano de 2021. Então, uma verdadeira retrospectiva do que é mais importante para o seu concurso público da advocacia pública, né? Primeiramente, né, um feliz ano novo para todos vocês, que 2022 seja de muita sorte e muito sucesso para vocês, principalmente e especialmente na carreira da advocacia pública, ou seja, nos concursos que vocês irão prestar. Mas antes disso, claro, desejo muita saúde, porque acima de concurso público há o direito à vida, né, que é um direito constitucional, então que todos vocês tenham vida e saúde próspera. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que eu trouxe aqui, reservei para vocês? Primeiro julgamento que a gente não pode esquecer é um julgamento a respeito da pessoa jurídica de direito público e dano moral. Ah, mas professor, isso aqui foi lá do final de 2020. Tudo bem, mas eu quis trazer isso aqui porque realmente foi uma virada de paradigma, né? Ou seja, uma virada de mesa, porque era um entendimento totalmente contrário e isso aqui houve alteração. Então isso aqui, como eu não abordei lá na retrospectiva do ano passado, eu pensei, eu vou colocar aqui porque eu acho muito importante, né? Então o que aconteceu aqui? O STJ então mudou o entendimento e passou a entender o seguinte: pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra e imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Assim, não se pode afastar a possibilidade de resposta judicial à agressão perpetrada por agentes do Estado contra a credibilidade institucional da autarquia, a qual implica em dano reflexo sobre os demais segurados da Previdência e os jurisdicionados em geral, é evidente, tudo consubstanciado por uma lesão da ordem extrapatrimonial. Então veja, pessoal, atualmente até a gente discute muito essa questão de dano moral, o que pode configurar, o que é mero de sabor, né? Hoje a gente está no meio de uma briga política de muitas instituições, às vezes a Anvisa, Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, né? E algumas com personalidade jurídica própria, né? Que seria o caso da agência reguladora. Então poderia ser acionado, por exemplo, outra pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado para ressarcir uma questão de ordem extra patrimonial, que é o dano moral? Sim. A partir desse julgamento do STJ, a resposta é sim. Então, por isso que não tem como você deixar essa decisão aqui fora do seu estudo para concurso público, ok? Próxima decisão que eu separei para vocês envolve a questão de execução fiscal, que é um tema primordial, tanto para a primeira fase quanto para a segunda dos concursos públicos. Aqui, ó, o STJ, então, entendeu o seguinte: a primeira sessão do STJ decidiu que o artigo 782, parágrafo 3º do CPC, é aplicável a execuções fiscais. Com esse entendimento, magistrados devem deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, né? Nos termos do artigo 1º da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinada matéria na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. Então, pessoal, aqui é um julgamento muito importante, porque diuturnamente os advogados públicos pedem a aplicação de dispositivos do CPC, como a penhora de faturamento, a inclusão do nome do devedor em cadastros inadimplentes e assim por diante, porque são previsões que estão no CPC e o CPC é aplicado subsidiariamente conforme a própria definição do artigo 1º da Lei de Execução Fiscal. Então, com base nisso, não é possível, porque não há um requisito legal para isso, que você esgote a procura de outros bens para você pedir a inclusão do nome do devedor nas listas de inadimplentes, como por exemplo o SPC ou Serasa. Então, nesse caso, você pode pedir já no ajuizamento da ação. Há algum impedimento? Não. E o juiz vai ter que deferir, porque ele está previsto isso. Você tem todos os requisitos da petição inicial da execução,
então ele não tem como indeferir. Esse é um julgamento muito importante e certamente em algum momento vai ser cobrado em segunda fase de concursos públicos, até mesmo na peça judicial, se dependendo do contexto que tiver, ok? Outro julgamento também que vai resolver muitas situações no âmbito da advocacia pública é a respeito dessa tese aqui aprovada pela primeira sessão do STJ, a respeito de devolução de valores previdenciários. Foi um julgamento muito importante, né? Vários processos estavam pendentes em relação a essa questão, que é a devolução, por exemplo, de valores que foram recebidos indevidamente por segurados. Olha o que entendeu o STJ. Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo desconto no percentual de até 30% de valor do benefício pago ao segurado beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Então veja, pessoal, isso aqui é muito importante porque até então o STJ entendia que diante de uma situação que há um erro da administração pública, seja ele qual for, pagou indevidamente, a administração não pode repetir esses valores. E era temerário, porque diuturnamente as pessoas são sujeitas a erro, até mesmo os servidores públicos. Então, de repente, se pagou um valor a mais, a pessoa para receber 1.000, recebeu 2.000 reais. Mas peraí, qual que foi a base para esses 2.000 reais? Foi um erro de interpretação da lei? A administração entendia que era 2.000 e voltou atrás? É uma situação, aí você não consegue repetir esses valores, porque é um erro de interpretação da lei. Agora, se for um erro operacional, apenas um erro material de depósito, e a pessoa tinha como perceber, ela sempre recebeu 1.000 reais, passou a receber 2.000 do nada, sem justificativa alguma, então ela não tem boa fé nessa situação, né? Então, salvo se ela comprovar de alguma forma a boa fé, ela tem que devolver esses valores, tá? Então, é um julgamento bastante importante e com certeza vai solucionar a maioria aí dos processos que envolvem devolução de valores recebidos por segurados, tá ok? Temos também um julgamento muito importante que resolveu também a discussão a respeito do ISS fixo, e isso aqui é uma matéria muito importante, principalmente para quem vai prestar o concurso de PGMs, de Procuradorias Municipais, porque isso aqui se refere ao tipo societário, se ele vai influenciar ou não no recolhimento ISS fixo. A primeira sessão julgou que as sociedades simples fazem jus ao recolhimento do ISS na forma privilegiada, previsto no artigo 9º, parágrafo 1º e 3º do antigo Decreto-Lei 406/68, que ainda é vigente nesse dispositivo legal. Quando da atividade desempenhada não se sobrepuser à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato da empresa jurídica ter sido constituída sob a forma de responsabilidade limitada. Isso aqui, pessoal, é muito importante porque eu, quando eu era procurador municipal, diversas vezes emiti pareceres jurídicos dizendo o seguinte: pegava, analisava o contrato social da empresa e dizia, ó, essa empresa não tem como recolher o ISS fixo, porque o tipo societário dela é de responsabilidade limitada, e indeferia. E isso estava embasado o quê? No entendimento até então do STJ, né? Então, pelo simples fato de ser uma empresa, uma sociedade de responsabilidade limitada, já não dava direito, já retirava o direito do ISS fixo. Agora não mais. Agora a primeira sessão falou o seguinte: agora a Fazenda Pública tem que ir atrás, verificar os requisitos da atividade desempenhada, não pelo simples fato dela ser de responsabilidade limitada. Isso é irrelevante para a situação concreta, ok? Então, um caso também bem emblemático aqui para o direito tributário municipal. Outro julgamento também que nos chamou a atenção é do campo de processo civil envolvendo a Fazenda Pública. Então, olha, um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e alegação de excesso. Isso aqui acontece muito, na época que eu trabalhava na Procuradoria de Execuções contra a Fazenda Pública, né? Então, a gente pegava muito esses casos. Olha aqui o julgamento, o que deu.
A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Assim, em regra, a ausência de indicação do valor em que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica. Isso está lá no CPC. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever do magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Então, pessoal, aqui é um julgamento muito favorável aos advogados públicos. Por quê? Muitas vezes você vai impugnar o cumprimento de sentença, mas você não tem um cálculo para embasar, você não tem uma memória de cálculo. Então, ou a contadoria do seu município, do seu estado, não apresentou no prazo razoável e você tem que cumprir esse prazo legal e você apresentou sem nada. Só que você tem fortes argumentos para dizer que aquele cálculo do exequente está errado, né? Então, baseado na lei, ia ser desconsiderada a tua peça. Isso que acontece com o particular. Agora, como é fazenda pública, né, os advogados particulares que me desculpem, né, que não me escutem nesse momento, mas a fazenda pública trabalha com interesse público. Então, nesse caso, deve ser averiguado esse excesso de execução. Então, essa é uma jurisprudência que eu deixo guardada para um caso emergencial que eu preciso utilizar, que eu não tenha cálculo, e já aconteceu isso comigo. Então eu já apresentei, não tinha essa decisão, mas apresentei outras. Então é uma decisão muito importante, tanto para aqueles que já militam na advocacia pública, quanto aqueles que vão fazer concurso público. Porque como é uma coisa favorável, isso aqui pode cair numa questão dissertativa, uma questão objetiva de processo civil, né? Então é uma decisão que você merece, que merece ser guardada aí para o seu estudo diário. Próxima decisão também envolve processo civil, a questão da impenhorabilidade. Então, aqui o STJ diz o seguinte: os valores pagos a título de indenização pelo seguro DPVAT aos familiares da vítima fatal de acidente de trânsito gozam da proteção legal de impenhorabilidade ditada no artigo 649, inciso 6 do CPC de 73 e que foi repetido no CPC 2015, tá? Entre parênteses, né? Enquadrando-se na expressão seguro de vida. Então isso aqui também é bastante interessante, me cheira também questão de concurso público, isso aqui me parece que uma hora vai cair. Então a questão do DPVAT, ele é impenhorável, né? A indenização que você recebe do DPVAT, então, é considerado impenhorável. Outro julgamento também do STJ, da primeira sessão, na verdade não foi um julgamento, foi a aprovação de uma súmula, né? A primeira sessão do STJ aprova a súmula sobre ICMS em transporte de mercadorias. O que fala essa súmula? Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Então, transporte não é, veja, não é a questão do ICMS da mercadoria, que aí você já reconhece tranquilamente que é um caso de imunidade. Mas o transporte interestadual que é levado, que é destinado a essa mercadoria para o exterior, entendeu o STJ, com a aprovação da súmula 649, que também não incide o ICMS, né? Então, ao mesmo tempo que houve essa aprovação da súmula 649, a primeira sessão também, eu aproveitei o mesmo slide aqui para colocar, cancelou a súmula 343, que é outro assunto, que é aquela que falava que era obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. E por que foi cancelada essa súmula? Porque já tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, dizendo que é desnecessário o advogado, não gera nulidade, né? Não ter advogado no processo administrativo disciplinar, tá? Então, essas duas situações eu resolvi colocar para vocês. Também temos uma outra situação que eu selecionei aqui, é a questão do imposto de renda, paga na contraprestação de plantões médicos. Isso aqui é referente a médicos que recebem aí no plantão. Aqui diz o STJ, diz o STJ que incide o imposto de renda, né? A toda evidência, como bem ressalta a Corte de Origem, apesar da redação do artigo 5º da Lei Estadual prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária.
Com efeito, a verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração. Então veja, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Não só a questão dos plantões e da questão da lei estadual, mas principalmente pela seguinte situação: a lei estadual tentou mudar a natureza jurídica da verba. O Estado teria essa competência de mudar a natureza jurídica de valores? Não. Primeiro que nem a União teria, porque quando você tem um valor, ele é interpretado conforme a sua natureza jurídica, né? Mas se a gente fosse forçar um pouquinho a barra, a gente ainda ia colocar na mão da União, porque é uma relação trabalhista. Direito do trabalho é competência federal, né? E vocês sabem que renda, o conceito de renda, a gente retira lá da CLT, que é uma lei federal, né? A consolidação das leis do trabalho. Então a gente retira o conceito de lá. Então, para forçar bem, teria que ser uma lei federal. Mas mesmo assim, o conceito, ele tem uma natureza jurídica. Então, se você recebe essa verba de forma habitual, obviamente que ele não tem caráter indenizatório algum, né? Ele tem caráter remuneratório. E é esse o caso aqui dos plantões médicos. Então, realmente deveria ser cobrado o imposto de renda. Esse é o julgamento do STJ. Outra questão aqui também foi a aprovação de 2 súmulas pelo STJ. A súmula 650, que fala que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar a servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Mas esse é um julgamento importante não só para o âmbito federal, mas a questão de trabalhar a discricionariedade na aplicação de penas nos processos administrativos disciplinares estaduais e municipais, por exemplo. E também tivemos a aprovação da súmula 651, que fala que compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. Ou seja, ele não está vinculado à condenação para ele poder aplicar a demissão. Ele pode aplicar essa demissão independente do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa. Ok? Pessoal, mais um julgamento aqui interessante a respeito de concurso público, né? O famoso caso do candidato que é aprovado dentro do número de vagas e contra-argumentando a questão de restrições financeiras. O que ficou decidido aqui? Para recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público, devem ficar comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento do recurso ordinário 598.099, não sendo suficiente a alegação de estado das coisas de pandemia, crise econômica, limite prudencial atingido para despesas com pessoal, tampouco alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. No caso concreto, a situação não é cifrada exclusivamente ao cerne da pandemia, razão pela qual não há evidências de que o órgão está diante de situações excepcionalíssimas, anotadas pelo excelso STF, justificadoras do afastamento de nomeações, não sendo suficiente o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. Então veja, aqui uma questão que também vai criar uma diretriz, que aquele candidato que é aprovado no número de vagas do edital, ele tem direito à nomeação. Somente seria impedida a nomeação numa situação excepcionalíssima, apontado aí por uma limitação orçamentária. Agora, alegações como, por exemplo, crise econômica, pandemia, limite prudencial apontado pelo Tribunal de Contas são muito vagas, né? Embora, claro, você não pode gastar muito, mas não impedido de fazer aquela contratação. Então, a única coisa que comprovaria é que realmente o Estado está quebrado e não poderia contratar sob pena de não pagar o servidor público, né? Então, isso teria que comprovar com a contabilidade, com o orçamento público, enfim, situações que dificilmente o Estado iria apresentar. Outro julgamento também importante, que foi muito questionado pelos advogados tributaristas, é esse julgamento aqui de novembro de 2021, que fala sobre a CDA e o protesto. Diz aqui, foi aprovada, né, esse entendimento, não a tese, mas o entendimento, que é possível o protesto da CDA desde a entrada em vigor da Lei 9492/97. Ou seja,
Nós tivemos uma alteração incluindo expressamente a CDA na possibilidade de protesto lá pela Lei 12.767 de 2012. Só que a lei de protesto é de 97. Então não é a lei que instituiu, colocou a CDA expressamente que nós estamos discutindo. É desde a entrada em vigor da lei de protesto, né? Então, a primeira sessão da STJ pacificou o entendimento no sentido que a Fazenda Pública possui interesse de efetivar o protesto. E daí embaixo, não obstante, em reiterados julgados, a segunda turma do STJ tem reconhecido a possibilidade do protesto CDA desde a entrada em vigor da Lei 9492, entendendo que a Lei 12.767 veio reforçar essa possibilidade, tratando-se de norma meramente interpretativa. Isso aqui, pessoal, foi alvo de inúmeras críticas dos advogados contribuintes. Inúmeras. Eu ouvi várias, né? Mas, enfim, é um julgamento favorável à Fazenda Pública. Então você tem que anotar aí, porque possivelmente são essas situações que são mais cobradas em concurso público, ok? Outro julgamento também, e é o último que eu vou apresentar para vocês, é também referente à execução fiscal, questão de dissolução irregular da pessoa jurídica. Esse julgamento aí foi também em novembro de 2021, o STJ julgou muita questão tributária, né, nesse ano, e esse aqui, julgado pela primeira sessão, foi importantíssimo. Isso aqui, vários advogados públicos e privados estavam aguardando, que era o tema 962. Diz o seguinte: o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fatirador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social e estatutos, dela decorrente se tirou e não deu causa posterior de dissolução irregular. Então, nesse caso, pessoal, o que ficou definido? Somente o sócio que praticou o ato irregular para dissolução irregular que poderia ser acusado, que poderia sofrer o redirecionamento contra ele da execução fiscal. Você não pode simplesmente pegar os sócios que eram na época da prática do fatirador e incluir ele na execução fiscal, né? Antes a gente fazia aleatoriamente, não tinha um entendimento consolidado, hoje não dá mais. Hoje já temos essa linha aqui, essa diretriz pelo STJ. Pessoal, basicamente seriam essas as questões que eu queria trazer para vocês na retrospectiva de 2021. Aqui eu me despeço de vocês. Vocês têm meus contatos, meu site, meu perfil de Instagram. Me sigam, né, me acompanhem, eu vou postando as notícias, decisões judiciais importantes, né? Agradeço, né, novamente toda a equipe do Aprovação PGE por esse tempo, essa experiência. Estou agora me desligando em razão de outros compromissos profissionais, mas agradeço imensamente e principalmente vocês pela audiência. Um grande abraço, sucesso e até outra oportunidade.